Olá, querido ouvinte. Sejam muito bem-vindos ao meu audiobook Poderosas Revelações Proféticas sobre o Chamado e Missão de um Obreiro. É um privilégio ter você aqui para compartilhar esta jornada de aprendizado, inspiração e crescimento espiritual. Ao longo deste audiolivro, vamos mergulhar em revelações profundas que nos mostram como o Senhor deseja capacitar os seus servos para que cumpram o propósito divino com coragem, integridade e sabedoria. Vamos explorar exemplos bíblicos poderosos, mensagens proféticas impactantes e estratégias práticas para sermos obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar. Prepare seu coração e seu espírito para ser renovado. Mais uma vez, seja bem-vindo e que Deus fale profundamente ao seu coração. Agora vamos. O chamado divino na história bíblica. O conceito de chamado, uma perspectiva bíblica. O chamado de Deus é mais do que um simples convite. É um compromisso divino que conecta o ser humano a um propósito eterno. A palavra de Deus revela que o chamado é pessoal, como em Chamei-te pelo teu nome, em Isaías 43:1, intransferível e visa glorificar o Senhor. Este chamado é baseado na soberania divina e na capacidade de Deus de capacitar os escolhidos. Na narrativa bíblica, vemos diferentes formas de Deus chamar. Diretamente, como no caso de Moisés em Êxodo 3:4, ou indiretamente, por meio de eventos como com Esther em Esther 4:14. Exemplos bíblicos: Abraão, Moisés, Isaías e Paulo. Abraão foi chamado para ser o pai da fé, recebendo a promessa de formar uma grande nação e ser bênção para todas as famílias da terra, conforme Gênesis 12:1-3. Sua obediência sem questionar demonstra fé absoluta. Moisés, apesar de relutante, aceitou o chamado para libertar Israel do Egito. Deus mostrou paciência e providência, capacitando-o com sinais e maravilhas, como em Êxodo 3:10-12. Isaías, em uma visão celestial, viu o trono de Deus e respondeu imediatamente ao chamado, demonstrando uma atitude de entrega total. Eis-me aqui, em Isaías 6:8. Paulo, sua conversão foi radical. De perseguidor da igreja, tornou-se um dos maiores apóstolos, mostrando que Deus chama mesmo os que parecem impossíveis de serem usados, como em Atos 9:15-16. A importância da obediência ao chamado. A obediência ao chamado é essencial para cumprir o plano divino. Jonas é um exemplo de como a desobediência pode atrasar os propósitos de Deus, mas também de sua misericórdia em redirecionar os errantes, como visto em Jonas 1:1-3. O exemplo de Maria, mãe de Jesus, que disse, seja feito conforme a tua palavra. Em Lucas 1:38, nos ensina que a submissão ao chamado traz grandes frutos. A especificidade do chamado. Cada ministro de Deus deve conhecer bem o teor de sua mensagem. Deus não chama todos para fazerem o mesmo. Cada chamado carrega uma missão singular. Jeremias foi chamado para confrontar e edificar através de palavras proféticas, conforme Jeremias 1:10, enquanto Daniel foi colocado em uma posição de influência política para ser um testemunho no meio de reis. Conhecer o chamado exige intimidade com Deus e discernimento para identificar o que Ele espera de cada obreiro. A missão do obreiro no reino de Deus. A natureza da missão: edificação, evangelismo e discipulado. A missão do obreiro é tríplice. Ele edifica a igreja, ajudando os santos a crescerem na fé, conforme Efésios 4:11-13, evangeliza os perdidos, obedecendo à grande comissão, como em Mateus 28:19, e discipula novos convertidos, garantindo que permaneçam firmes na doutrina, conforme Timóteo 2. Identificando os dons espirituais para a missão. Cada obreiro é equipado com dons específicos para cumprir seu papel no corpo de Cristo. Os dons como profecia, ensino e administração, mencionados em Romanos 12:6-8, devem ser identificados e usados para maximizar o impacto ministerial. Exemplos práticos de missões na igreja primitiva. A igreja primitiva oferece modelos para a missão. Paulo e Barnabé plantaram igrejas e fortaleceram os crentes, como vemos em Atos 14:21-23. Filipe evangelizou na Samaria, alcançando aqueles marginalizados pelo judaísmo tradicional, conforme Atos 8:5-8. Clareza sobre o papel individual na missão. Nem todos os obreiros são chamados para atuar da mesma forma. Alguns são missionários, enviados para terras distantes, como em Atos 13:2-3. Outros são pastores locais, que cuidam do rebanho, conforme 1 Pedro 5:2-3. Há aqueles chamados para o ensino profundo, como Apolo, e outros para o cuidado social, como os primeiros diáconos em Atos 6:1-7.
É crucial que o obreiro compreenda seu papel específico e se dedique a ele. Revelações proféticas sobre o chamado. Como Deus revela o chamado, visões, sonhos e a palavra. Deus se comunica com os escolhidos de formas variadas e pessoais. Visões, como a de Pedro em Atos 10, são utilizadas para dar direção clara. Sonhos proféticos, como os de José em Gênesis 37, 11, preparam os escolhidos para um destino que muitas vezes é maior do que sua compreensão inicial. A palavra escrita, viva e eficaz, conforme Hebreus 4:12, é uma ferramenta constante que ilumina o chamado e oferece instruções. O papel do Espírito Santo na confirmação do chamado. O Espírito Santo é o principal agente na confirmação do chamado. Ele convence, capacita e orienta. No caso de Paulo e Barnabé, foi o Espírito que os separou para a obra missionária, como registrado em Atos 3:2-3. Além disso, ele concede dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12:4-11, que são cruciais para o cumprimento do chamado, discernindo entre o chamado verdadeiro e os desejos pessoais. Nem toda inspiração é divina. O discernimento é essencial para identificar o que é realmente um chamado de Deus. A busca por confirmação através da oração, jejum e conselhos de lideranças espirituais experientes pode evitar enganos, como mencionado em Provérbios 11:14. Especificidade na mensagem profética. Os mensageiros de Deus recebem um conteúdo específico. Elias foi levantado para confrontar a idolatria e chamar Israel ao arrependimento, conforme 1 Reis 18:21. Amós trouxe mensagens de justiça social e condenação ao pecado nacional, como em Amós 5:24. O obreiro precisa compreender sua função no reino, buscando direção constante no Espírito Santo. Dentro de Deus e a sua mensagem. O propósito específico de cada mensagem ministerial. A mensagem que um ministro de Deus carrega é única e deve refletir o propósito divino. Deus chamou Jeremias para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar, conforme Jeremias 1:10. Da mesma forma, cada obreiro deve buscar a direção divina para compreender o teor da sua mensagem. Exemplos bíblicos de mensagens direcionadas. João Batista, cuja mensagem central era de arrependimento e preparação para a vinda do Messias, como em Mateus 3:2. Paulo, que enfatizou a justificação pela fé e a inclusão dos gentios no plano de salvação, conforme Romanos 3:28. Ezequiel, chamado para ser atalaias de Israel, advertindo o povo contra o pecado, como em Ezequiel 3:17. A importância da fidelidade à mensagem recebida. Fidelidade à mensagem é essencial para que o propósito de Deus se cumpra. O obreiro não deve alterar ou suavizar a mensagem para agradar os ouvintes, como ensinado em Gálatas 1:10. Ele é chamado para ser fiel àquilo que recebeu do Senhor, mesmo que isso implique rejeição ou perseguição. Como desenvolver e transmitir a mensagem de Deus. A mensagem deve ser desenvolvida em oração e estudo profundo das Escrituras. Além disso, o ministro deve ser sensível à direção do Espírito Santo. Transmitir a mensagem com clareza, paixão e amor é fundamental para que ela atinja os corações e produza frutos duradouros. Conclusão e aplicação prática. Ao longo deste trabalho, exploramos o chamado e a missão de um obreiro, desde o conceito bíblico até os aspectos práticos do ministério. Vimos que o chamado é específico, exigindo obediência, integridade e um compromisso constante com a palavra e a direção do Espírito Santo. Cada obreiro possui uma missão única e uma mensagem divina que deve ser transmitida com fidelidade. A aplicação prática deste estudo inclui buscar intimidade com Deus para compreender e cumprir o chamado, ser fiel à mensagem e à missão que lhe foi confiada, viver em santidade, mantendo um caráter irrepreensível, servir ao reino de Deus com alegria, dedicação e amor. Que este estudo inspire e capacite cada obreiro a desempenhar seu papel com excelência para a glória de Deus e a edificação do seu reino. Chegamos ao fim desta mensagem e eu quero agradecer de coração por você ter me acompanhado até aqui. É uma grande alegria saber que esta palavra alcançou o seu coração. Se este conteúdo abençoou a sua vida, por favor, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário, compartilhando o impacto desta mensagem em sua jornada. Suas sugestões também são muito bem-vindas e nos ajudam a aprimorar o nosso trabalho. Que Deus te abençoe poderosamente, te fortaleça no chamado e te dê sabedoria para cumprir sua missão. Até a próxima e fique na paz do Senhor.